Olá, achei que a Daiane, eu ia falar, oi Daiane, a Daiane saiu. Tudo bem, Horta, como é que você está? Tudo bom, meu caro? Estou me sentindo chique demais. Agora tenho duas apresentações, tem a Daiane, depois eu falo com o É, Natucci. Estou assim nas nuvens. Estou tudo bem. Tudo não, tranquilo. E você, como é que tá? tudo bem, eu estou vendo que você está num retiro aí, você tá na Itália, você está onde? Comprei uma casa nos Alpes agora, italianos ali. Que Na legal. real, eu ainda não comprei. Eu comprei só o papel de parede nesse momento. A casa está um pouco cara, mas é o plano que a gente está indo adiante, né? Vamos ver se as coisas melhoram. Mas tá bonito, tá bonito. Horta, você gosta de tênis, não? O tênis, o esporte eu gosto muito. Não, hoje tem uma notícia importante. Queria celebrar a vitória aqui do brasileiro Thiago Wilde, que venceu o número 2 do mundo, estreou em Roland Garros hoje. Venceu no quinto set, fantástico, cara. Uma coisa realmente Há quanto espetacular. tempo a gente não vencia o número 2 no mundo? Eu acho que desde a época do Guga Kirten, né? Não, fazia muito tempo já. E o Guga já parou, acho que já há mais de 15 anos, mais ou menos. Ah, não diz isso que a gente fica parecendo velho, rapaz. A gente fica parecendo velho. É. E realmente eu estava assistindo, e aí fui ver só o resultado agora, falei, não acreditei, o cara de fato ganhou do Daniil Medvedev, então uma grande notícia para o esporte brasileiro. Né? Estava vendo até a biografia dele, um rapaz do Paraná, e ele foi um tenista que veio do qualifying. Qualifying são aqueles que nem tinham ranking para participar, tem que disputar um pré-torneio antes de chegar ao torneio. Então, realmente foi fantástico. Né? Ou seja, imagina o quanto a gente não está perdendo de gente no esporte brasileiro por não ter esse tipo de captação em todos os esportes, né, Léo? Não, é uma pena, né? Porque acaba sendo um esporte muito elitista, né? E o Brasil não oferece a oportunidade que muitas pessoas possam brilhar. É muito caro, é muito difícil para as pessoas terem a oportunidade. Mas é legal ter um brasileiro vencendo novamente, né? O Leonildo está dizendo, tênis é coisa de burguês. Pode ser. Mas é legal, é um esporte legal. Horta, vamos lá. A Daiane estava falando de CPIs. Eu estava até vendo antes de você entrar aqui a CPI, estou até aqui com o vídeo da CPI do MST. Vou deixar aqui rolando na tela. Eventualmente a gente abre o áudio aqui. Se de repente o Ricardo Salles começar a brigar com alguém, mas eu vou deixar mudo enquanto você dá o seu pitaco sobre essas CPIs. O que você espera dessas comissões que estão instaladas? Então, a Tuxa, eles começaram a abrir o saco de maldade cedo, né? Eu achei que eles iam demorar um pouco mais para fazer essas maldades, eles estão começando a fazer o saco de maldades agora. Quer dizer, estão chamando gente para dentro da CPI que não foram efetivamente militantes do MST, pessoas que, de repente, num momento ou outro, entraram em alguma discussão efetiva sobre a questão das terras, mas muito pessoalmente, mas jamais se integraram ao movimento de forma direta, né? E, obviamente, que esse tipo de artimanha visa tentar legitimar testemunhos falsos, testemunhos que não condizem com a verdade. Quer dizer, já antes eles tinham trazido gente, mostrado acampamentos dizendo que ali havia uso indiscriminado de ideologia, né, ideologização, e tentando criminalizar os movimentos sociais. Quer dizer, eu esperava que eles fizessem isso da metade para o final da CPI. Eles estão fazendo isso agora. Isso tem dois objetivos. Ou eles estão com alguma coisa muito pesada para o final da CPI, a gente vai precisar efetivamente descobrir o que é para desarticular isso, porque lembra que o objetivo dessa CPI não é de maneira nenhuma conseguir algo sólido, mas criar simplesmente factoides, incomodações para serem utilizadas nas redes, especialmente para 2024. Né? O material agora é material de campanha para 2024 para prefeitos no Brasil inteiro. Então, assim, ou eles têm alguma coisa muito séria nessa segunda metade, ou eles estão gastando armas, gastando tiro nesse momento, e a CPI periga ficar sem fôlego ali adiante. Mas a gente precisa estar atento nisso. Eu tenho gostado muito da manifestação da SAMI. A SAMI tem trabalhando muito forte nisso, mas acho que o governo precisava olhar isso com um pouco mais de carinho. O Madeirada está dizendo, ver esse povo da CPI MST saber que o inferno não é metáfora, né? E o grande candidato que está colocado lá é o Ricardo Salles, né? Usando a CPI como palanque para disputar a prefeitura de São Paulo. Como é que você vê essa disputa em São Paulo? Você acha que ela vai ser polarizada entre Boulos e o Salles? Ou o atual prefeito Ricardo Nunes vai despolarizar essa disputa? Pois olha, eu tendo a imaginar que o bolsonarismo vai perdendo força, viu?
o bolsonarismo vai perdendo força, até porque as elites brasileiras querem uma transferência desses votos que estão hoje sob tutela e guarda de Bolsonaro para indivíduos não tão radicais, né? Para uma direita que queira efetivamente acabar o PT, essas coisas todas, que tudo eles concordam, mas que coma de garfo e faca, né? Que o Bolsonaro não faz. Então, isso precisa acontecer para que lá adiante, por exemplo, o Tarcísio possa representar um candidato em 2026, um candidato das elites brasileiras. O Tarcísio vai precisar fazer esse caminho, essa desbolsonarização, vamos dizer assim, né? E para o Tarcísio fazer, vai ser necessário que esse processo seja um processo político construído. E eu tenho a impressão que vai ser construído já na Prefeitura de São Paulo. Eu não imagino que o Salles, se candidatar em cima de uma plataforma bolsonarista, vai receber apoio. Eu acho que as elites brasileiras vão fazer oposição a ele também. Agora, se o Salles resolver andar um pouquinho mais no mesmo caminho, por exemplo, que o Tarcísio, aí pode ser que ele tenha apoio e venha a fazer uma polarização. Mas, de novo, não é o bolsonarismo que está fazendo essa polarização, mas as elites, especialmente a elite de capital financeiro paulista, que pretende retomar um protagonismo eleitoral que até agora parece ter terminado. Nesse sentido, então, é mais provável que a burguesia feche em torno do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo. Horta, já que você falou dessa desbolsonarização do Brasil, desse movimento, até o Bolsonaro outro dia deu uma declaração falando que era um momento de recolhimento. Você acha que pode estar havendo um acordão ali para que ele aceite a inelegibilidade sem que ele ou os filhos tenham que experimentar uma prisão? Eu acho que o bolsonarismo passou o limite do acordo, sabe, Léo? Eu acho que ele não tem mais força política para fazer esse acordo. Ele está sendo domado, literalmente, né? Ele está sendo domado pela política brasileira. O Bolsonaro ele tem que virar um manancial de votos e ponto final. Ele ainda tem alguma possibilidade de negociar esses acordos, esses votos? Eu acho que tem, mas quanto mais tempo andar, vai ficar pior. Eu não sei se as elites brasileiras querem esse acordo. Eu tenho a impressão que o objetivo ali é drenar ele em vida, prometendo minimamente o suporte. Olha, pelos próximos 6 meses você não vai ser preso, mas eu tenho a impressão que não tem como segurar isso. Sabe por quê, Léo? Os danos que ele cometeu às instituições, que ele fez às instituições brasileiras, são muito grandes. Quer dizer, cada semana nós vemos uma coisa nova. Esse último da Caixa Econômica Federal é absurdo. Eu acho que se nós pesquisarmos essa questão da relação entre o presidente da Caixa Econômica, as fraudes que foram cometidas no governo Bolsonaro, nós vamos chegar ao Campos Neto, porque é impossível o Banco Central não ter visto esse tipo de situação, não ter sido avisado desse tipo de situação, entendeu? Então eu tenho a impressão que o Bolsonaro passou o limite do acordo. Agora, há interesse sim em fazer um grande acordo em Brasília, junto com o governo, para anistiar partidos que obviamente fraudaram as eleições de todas as formas possíveis, e os militares que eventualmente possam ter participado daqueles tipos de ações, daquelas ações contra o Estado Democrático de Direito ali no meio. Esse acordo, sim, ele tem um bojo maior, um grupo de pessoas maior, e pode entrar ali Bolsonaro um momento ou outro pedindo algum tipo de benefício. Agora, ele sozinho, ou o bolsonarismo sozinho, eu acho que ele perdeu já muita força e acho que ele não tem mais condições disso. Até porque, quais são os termos do acordo, Atush? É tudo que se conhece que o Bolsonaro fez até agora, ou nós vamos fazer uma carta em branco para tudo que venha a aparecer? E nenhum acordo político vai fazer acordo pelas coisas que Bolsonaro ainda não se descobriu, que ainda não se descobriu que ele fez, né? Isso é complicado. O que a gente ainda não sabe, né? Muito pouco a inelegibilidade. Foram muitos mortos, muitos roubos, muitos carnes com o povo, diz aqui o Madeirada. Horta, então vamos passar para o presidente Lula, que é o que realmente importa, né? O Bolsonaro está ficando para trás, o presidente Lula está se afirmando. Um eventual projeto da burguesia ou da Frente Ampla era capturar o governo do presidente Lula. Se a gente olha para a política externa, não dá para dizer isso, né? Quer dizer, o Lula está se mostrando absolutamente independente, corajoso, talvez até acima do limite da prudência. Mas como é que você vê o encontro com o Nicolás Maduro, essa cúpula sul-americana, o discurso em Hiroshima, no G7, um balanço da política externa? Então, Léo, tem dois Lula, né? Tem o Lula que fala grosso com o Zelensky e fala fino com o Arthur Lira, né? Então, assim... Nós vamos falar dos dois. Eu queria começar do ponto de vista internacional, o presidente Lula está jogando
ele tem uma percepção muito correta de que nós estamos num momento de virada geopolítica, ou seja, as coisas estão se definindo muito rapidamente. Nós estamos com, vamos dizer assim, todos os recursos do Ocidente empenhados nesse momento. Lembra que nós temos uma guerra na Ucrânia, nós estamos vivendo problemas econômicos de toda sorte, a Europa vive uma onda de crescimento de uma extrema-direita, há uma série de problemas energéticos no mundo, especialmente no continente europeu, há uma virada da economia, quer dizer, os Estados Unidos perdem fôlego, mesmo se a gente olhar para a geopolítica do mundo digital, nós vamos ver que grande parte hoje das empresas-chave, efetivamente, para a produção de microprocessadores estão no Oriente. Então, tudo isso leva o presidente corretamente a fazer uma avaliação de que talvez se agarrar ao Ocidente, como muitas vezes tinha sido a nossa escolha desde o final da Segunda Guerra Mundial, não seja prudente. Então o presidente caminha por um caminho certo, defendendo as ideias tanto de uma paz internacional, quanto de uma reforma institucional em larga escala, que ele vem postulando isso, quanto também de uma ideia de desenvolvimento do Brasil de forma autônoma. Eu acho que essas três ideias centrais hoje estabelecem a forma como o presidente Lula organiza o seu sistema internacional. E nesse sentido é que a América Latina tem um peso importante. Porque o que o presidente está dizendo aos outros presidentes aqui da região é o seguinte: olha, o mundo está a ponto de ter uma grande virada e nós poderemos obter uma posição melhor, que melhor ajude aos interesses da região, se agirmos em conjunto, se estivermos unidos em conjunto, negociando em conjunto e fechando ou diminuindo as nossas fraquezas também em conjunto. E esse é um convite que eu acho que a América Latina não pode recusar. Em relação à América Latina, você acha que a recepção oferecida ao presidente Nicolás Maduro foi no tom correto? Eu acho que devia ter sido recebido como chefe de Estado desde o início, porque houve ali um início, né, em que se recebeu de uma forma um pouco mais simples. Em seguida, eu acho que o presidente Lula chamou a atenção disso, e aí o Itamaraty reorganizou isso e colocou ele como chefe de Estado. Eu acho que, e o presidente, como sempre fez, né, trata ele como chefe de Estado que ele é. Então, ali nos mostra que o Itamaraty tem uma parte bolsonarista ainda que parece estar bastante evidente dentro do Itamaraty, que precisa ser atacado. Mas eu acho que foi correto. Há muito tempo, Léo, a gente sabe nas relações internacionais que a questão da moral não deve ser o nosso balizamento no processo de decisão. É necessário que a gente entenda que as relações internacionais elas seguem um sentido de cortesia, de conversa, de diálogo, de respeito, que não permite que nós tenhamos essa moral da direita como nós estamos estabelecendo aqui. No final, eu acho que foi tudo bem. Horta, alguma coisa aconteceu na sua conexão que seu som começou a embaralhar aí. Sério? Melhorou agora? Agora não. Tá dando uma melhorada ou não? Sai e volta um pouquinho, sai e volta só para gente. Saio e volto. Sai e volta porque deve ter tido algum problema na conexão. Enquanto isso, eu vou saudando aqui toda a comunidade. Esse comentário do Luiz Parra, de fato, pertinente, né? Rede Cultura, a TV do Tarcísio promovendo o DD é muito suspeito, chega a desanimar, né? Mas a gente está nos estertores do fascismo. A gente falou sobre isso no Bom Dia 247 hoje também. Horta já está voltando aqui. Está aqui, vamos embarcá-lo aqui. Horta, diga lá. Voltamos agora? Resolvemos? Nas condições ideais. Você falou o seguinte, quer dizer, Maduro sendo tratado como estadista e tal. Como é que você avalia a histeria da direita brasileira, da mídia? Porque realmente foi uma reação absolutamente desproporcional, né? Qual que é a sua leitura? Essa histeria da direita, a histeria da mídia brasileira, fala mais sobre a mídia brasileira do que efetivamente sobre Maduro, né? Porque antigamente, não sei se você lembra, nós tínhamos poucos desses jornalistas que realmente sustentavam essa pauta, um tanto quanto a tacanha, de dividir o mundo entre ditadores e democratas. Por quê? Porque havia um processo de formação intelectual dos jornalistas que sabiam que essa diferença não é simples de fazer. Pode parecer para as pessoas que é, mas não é. Ela é muito difícil de se fazer. Então, vários jornalistas fugiam disso e vamos dizer assim, se refugiavam no protocolo diplomático. Ele é chefe de Estado e ponto final. Aquilo que o Churchill delimitava lá no início da Guerra
Fria e dizia, olha, essas são questões internas de cada estado que devem ser resolvidas lá. Quando você tem uma gritaria como nós tivemos agora nessa última visita do Maduro, agora ontem, isso mostra o quanto a nossa mídia está mal formada por pessoas que desconhecem efetivamente um mínimo para poder estabelecer as suas opiniões a respeito do mundo. Esse é o problema, sabe, Atush? Quando a pessoa começa a achar que opinião não precisa de informação anterior, não precisa de formação anterior. Basta eu achar alguma coisa, se eu tiver um espaço, eu tenho o direito de dizer e vocês têm que aceitar. Não, há um certo conteúdo social, uma certa função social do jornalista que eu acho que a mídia brasileira, especialmente a mídia corporativista brasileira, perdeu há muito tempo. Eu estou um olho aqui olhando para você e um olho olhando para a CPI. Este senhor foi meu colega de colégio. O Zuco? Uhum. Ah, que interessante. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Vou abrir aqui o áudio da Thalília. Fala a condição de depoente aqui. Ela está uma convidada. Ela fala o que quiser e responde ao que quiser a quem perguntar. A questão de ordem da Sâmia. E aí a gente pode aqui tratar de vários assuntos neste caso, em nossas falas. Contra-argumentando a questão de ordem dela, eu solicito interferimento. O senhor defere, então, a questão de ordem da deputada Sâmia? Eu vou repetir o que eu falei no início da reunião, deputada. Eu queria sugerir que a deputada Caroline de Tone fosse para a lista de inscritos. Normalmente, para que possa... A gente dividiu o tempo de liderança. Mas tempo de liderança conforme o... Aparentemente aqui alguma formalidade de regimento, mas agora fala da sua relação com o Não, Zuco. é uma formalidade. O Coronel Zuco ele tem muita dificuldade de gerenciar essas questões. O Coronel Zuco foi comandante de exército, ele chegou ao cargo de tenente-coronel, eu conheci ele como colega de colégio, depois trabalhei com ele junto no colégio militar, então conheço de quem estou falando, e ele vai ter muita dificuldade para lidar com essa CPI, como está sendo mostrado ali. Ele não conhece muito bem como é que funciona o regimento, ele não gosta muito de ler, o negócio dele é dar grito, bater na mesa e xingar alto, e se ele ficar na mão ali dessa dupla Thalíria e Sâmia Bonfim, eu tenho até medo do que pode acontecer, porque ele vai ser, sinceramente, ele vai ser amassado num canto, né? Os militares em geral... Atush, quando eles não podem gritar, mandar o outro calar a boca e exigir respeito, eles acabam se embananando porque eles não têm formação para um processo de diálogo, de enfrentamento civilizado que não seja na base do soco ou da coronhada. O Coronel Zuco não vai ser diferente, não. Legal, então vamos voltar. A gente estava falando da cúpula, você falou do encontro Lula-Maduro, da reação dos meios de comunicação, que não surpreende ninguém, e você falou o seguinte, olha, tem um Lula na política externa e um Lula interno. Vamos falar dessa diferença, então. E essa diferença que me chama muito a atenção, sabe, Atush? Porque quando nós elegemos Luiz Inácio Lula da Silva, e todos nós tínhamos um sonho na cabeça. Nós queríamos aquele presidente arredio, aquele presidente crítico, aquele presidente que, imbuído dos nossos votos, da nossa força, mais a sua capacidade intelectual, sua representatividade política, fosse fazer frente, né, às enormes confusões, as enormes necessidades que o Brasil tinha, de alguma maneira. Mas o que nós estamos vendo de alguma maneira é que esse leão, essa figura que questiona, que abala as estruturas, que pende para a mudança, ele fica de alguma maneira no Lula da fronteira brasileira para fora. Né? Da fronteira brasileira para fora, ele tem feito tudo que a gente quer. O discurso que ele deu em Hiroshima, botando o dedo nos Estados Unidos e lembrando a bomba de Hiroshima, não, olha, eu vou te dizer que nós vamos passar os próximos 1000 anos e eu vou contar na mão o número de chefes de Estado que vão ter coragem de fazer isso em Hiroshima. Então, agora, quando se trata do Lula no Brasil, alguma coisa acontece. Me parece que ele está com o freio de mão puxado, sei lá, alguém diz alguma coisa para ele, ou alimenta ele com informações diferentes, mas a gente não vê aquela chama, aquela capacidade de empreender, de modificar, de bater de frente com algumas estruturas, de chegar aos limites de viabilidade de determinadas posições para obter um ganho, ainda que seja um ganho discursivo aqui e acolá, mas ganhos reais. A gente não vê isso. A gente vê um presidente que em todas as últimas discussões tem escolhido abrir mão de determinadas vantagens, de determinadas posições em troca de uma espécie de governabilidade calma, como se nós estivéssemos manipulando ou navegando um barco que não pode enfrentar uma tempestadezinha porque ele vai acabar afundando. Isso me deixa um tanto quanto complicado e eu realmente não tenho resposta para isso. A pergunta da Elizabeth Garzuz da Silva Araújo. As condições no Brasil permitem que ele fale alto, Horta?
Pois é, essa é uma das coisas, uma das falácias que eu acho que as pessoas têm utilizado aí, né? Condições não são questões estanques, como se fossem dadas a partir da eleição, né? Se política fosse medida a partir da eleição, não precisava mais. A gente votaria no primeiro dia, colocaria no papel o número de deputados e senadores de cada partido e pronto. A partir de agora, não precisa nem os senadores estarem lá, simplesmente se vota pelos números. Mas não é assim. Existe um jogo, condições se criam, condições são criadas. O jogo político diário é isso. A busca de novos parceiros, a busca de agenda comum, o estabelecimento de narrativas, as pressões da sociedade, a utilização das forças que a esquerda sempre teve. Mas a impressão que eu tenho é que nós estamos com uma mão amarrada nas costas. Quer dizer, a esquerda sempre soube... Olha, eu disse isso para as pessoas já há algum tempo. A esquerda nunca teve maioria no Congresso. Você sabe muito bem disso, Atush. No auge do governo Lula, nós tivemos no máximo 22% do Congresso, no auge do governo, que é naquela votação ali do Lula 2, na metade do governo, que nós conseguimos eleger um monte de deputado, mas sempre conseguimos fazer uma política de melhor qualidade do que estamos fazendo hoje. Por quê? Porque nós sempre jogamos muito fortemente com os movimentos sociais, sociedades, sindicatos, e me parece que o governo Lula opta por, vamos dizer assim, atenuar os movimentos sociais, meio que tentar fazer com que a gente fique um pouco atordoado na sociedade para imaginar que a política pode navegar por cima disso tudo sozinha. E acho que ela comete um erro, porque a gente está lutando uma luta de boxe com uma mão amarrada nas costas. É importante, esse é um tema recorrente, né? Essa ideia de buscar apoio popular para fortalecer as condições, mas parece que o jogo está sendo um pouco diferente. Nesse fim de semana, esteve aqui no Mário Vitor Santos, no Forças do Brasil, o ministro da Justiça, Flávio Dino. E o que ele falou, é o seguinte, quer dizer, as condições materiais vão melhorar as condições institucionais. Ou seja, à medida em que a economia for melhorando, Lula vai ganhando força e vai se impondo sobre esse Congresso do Arthur Lira. Você acha que esse não é o caminho? Um caminho de mais paciência até, na verdade? Esse é um caminho teórico maravilhoso de todos os marxistas. Aliás, entrevista fantástica do ministro Dino, quem não assistiu está perdendo. Mas esse é o caminho teórico clássico, Atush, que a gente conhece já há muito tempo, não é de agora, né? A questão é que me parece que o presidente Lula está esperando que essas condições materiais meio que aconteçam do nada, né? Enquanto que nós temos aí um problema sério, porque nós não podemos ficar esperando essas condições materiais sob pena de nós termos que nos submeter ao sabotador geral da União, que é ali o Campos Neto, né? Quer dizer, se nós continuarmos imaginando que precisamos inicialmente da economia para depois fazer política, nós caímos na armadilha que foi proposta pela elite brasileira, colocando Campos Neto lá. Nós nunca vamos ter uma economia forte o suficiente para que o Lula possa fazer efetivamente o que ele acha que tem que fazer, imaginando essa teoria como colocada. Portanto, a gente tem que jogar com essas duas coisas mais ou menos juntos. Nós temos que fazer valer a força social para que ela também possa efetivamente ajudar a economia, porque do jeito que está, olha, eu tenho dificuldade de ver como miraculosamente a nossa economia vai melhorar no segundo semestre. A Maria Tinta está dizendo, e os juros ainda muito altos. Você sabe quando você falou do sabotador geral? É exatamente isso. Ontem o Campos Neto concedeu uma entrevista em Fortaleza e foi questionado. Bom, mas e agora que a inflação caiu? Não. Está havendo uma desinflação dos núcleos de inflação, mas a inflação futura ainda está muito alta. Então ele sempre encontra um argumento para manter a economia travada. E o arcabouço, Horta? O arcabouço ajuda ou atrapalha? Eu estou entre aqueles que acham que o arcabouço é um enorme erro do governo. Por mais que eu tenha recebido luz alta, inclusive, já várias vezes. Quero te agradecer demais aqui, avisar para as pessoas, tá? Porque as pessoas têm uma visão, Léo, tua, como se fosse um censor. Eu sempre digo para as pessoas, jamais. Eu às vezes até provoco o Léo, disse, Léo, eu vou ter uma opinião hoje um pouco divergente. O Léo disse, eu não quero saber, diga no ar a opinião, e era isso. Porque eu já recebi já luz alta por conta disso, porque estou entre aqueles que acham que esse arcabouço fiscal não tem condições nenhuma de nos levar onde nós precisamos estar. Acho que ele é lento demais, acho que ele é covarde demais para as necessidades brasileiras e acho que ele é de direita demais para as nossas pretensões enquanto governo. A única coisa que esse arcabouço faz é pagar a conta do prejuízo que Bolsonaro nos deu, é só isso.
Agora, se nós vamos querer fazer um governo que a gente vai simplesmente arrumar a casa da bagunça que o Bolsonaro fez, eu acho que é muito pouco para o tamanho da experiência e da política que o presidente Lula trouxe. Mas eu espero, Atush, estar completamente equivocado. Espero que daqui a 6 meses, 7 meses, na virada de 2023 para 2024, a gente faça lá um 31 de janeiro, uma live de 31 de janeiro, e você bote o dedo na minha cara e diga assim, Fernando, você errou completamente o que você estava dizendo, e eu vou ficar muito feliz porque o Brasil vai ter saído de lá. Agora, objetivamente, acho que não. Acho que retirar a possibilidade que nós tenhamos um gasto público vultuoso para gerar demanda, para que a gente possa efetivamente colocar a economia brasileira em círculos virtuosos, eu acho que um arcabouço que tira o governo da possibilidade de fazer isso não pode ser bom para um governo de esquerda. Não é só você, Horta. Ontem teve aqui o Paulo Nogueira Batista Júnior, ele colocou uma questão que eu não tinha imaginado. Ele colocou da seguinte maneira, olha, o arcabouço fiscal ele não vai ser restritivo ao crescimento se houver crescimento econômico e esse crescimento gerar arrecadação que permite investimentos públicos e tal. Mas a questão tem que ser colocada de outra maneira. Esse modelo, ele cria as condições para o crescimento econômico ou ele restringe as condições para o crescimento? Eu acho que aí é que a gente está vivendo uma grande incógnita. Embora medidas estejam sendo tomadas aí para acelerar. Eu vou te fazer uma conta de padaria, que sabe que economista odeia conta de padaria, mas eles todos fazem, inclusive. Eu descobri isso com um amigo que é doutor em economia, ele estava me dizendo, não, a gente finge que faz grandes cálculos, mas no fim a gente faz conta de padaria. Vou fazer uma conta de padaria aqui contigo, Atush, para tu pensar. Saiu agora esses dias um simpósio no IPEA, onde economistas de diversas correntes começaram a debater qual seria a taxa de inflação boa para o Brasil. Aquela inflação que permitiria efetivamente agregar uma quantidade de preço, né, de valor às coisas, sem necessariamente depreciar demais o trabalho, manter a economia funcionando, que nós sabemos que a inflação consegue fazer isso, né? E eles chegaram à conclusão que a taxa de inflação seria algo entre 4% e 5% no Brasil, né? Para que a economia tivesse uma condição de crescer, se desenvolver e tal. Aí você junta com o crescimento vegetativo brasileiro, que está em torno aí de 1,7, 1,6. Então, se você juntar 4% de inflação mais 1,7, 1,6, você teria 5 ponto alguma coisa de depreciação da máquina de Estado. Quer dizer, de ano para ano, o Estado precisaria crescer 5 ponto alguma coisa por cento para dar vazão a efetivamente cumprir suas missões como tinha cumprido no ano anterior. Só que você tem um arcabouço fiscal que só permite o crescimento dos gastos em 2,5%. Então veja que se você fizer uma conta de padaria, você percebe que o atual arcabouço não sustenta sequer a condição de Estado brasileiro, dada a inflação e dado um mínimo crescimento vegetativo. Não tem como isso ser bom. A menos que você tenha um grande crescimento da arrecadação, tal, as condições que estão sendo discutidas ali. Horta, a gente está aqui com o Marcelo Auler, ele vai entrar da Câmara, e eu acho que a Daiane vai entrar também. E já tem um deputado aqui para entrar, que é o Rubem Júnior. Então, eu queria te pedir para fazer um balanço aí do que você viu nos últimos dias, antes da gente chamá-los aqui para a Daiane assumir a condução. Uma coisa interessante que eu quero que as pessoas se atentem é que, por uma das grandes diferenças que nós estamos vendo nesse século XXI, é que o Brasil parece que está na vanguarda dos acontecimentos políticos e outras partes do mundo estão chegando nele depois. Quer dizer, o que aconteceu na Espanha agora, com o primeiro-ministro espanhol chamando as eleições, a extrema-direita crescendo absurdamente, especificamente com o apoio das redes, é exatamente o que nós já vivemos no Brasil em 2018. Nós vimos isso acontecer em 2018 através de um controle massivo do processo de informação, através da criação de factoides dentro da sociedade, sectarização e o surgimento do fascismo. Está acontecendo isso na Europa em diferentes estágios e talvez o Brasil tenha alguma coisa a falar para essa gente se a gente conseguisse se organizar, rever o que aconteceu no Brasil de 2018 para cá, produzir uma síntese suficientemente interessante e aí dizer para eles como efetivamente encarar esse tipo de situação. Do contrário, nós vamos ter sim que lidar com uma Europa talvez de direita e uns Estados Unidos em que o Donald Trump tem toda a chance de se eleger nos próximos mandatos e no próximo mandato, e nós teremos problemas, inclusive, para a política brasileira, caso esse cenário se movimente desta maneira. Um amigo me perguntou esses dias, Atush, de uma forma muito, muito, muito picante, diz
assim, nós enfrentamos a Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos e a União Soviética contra o fascismo. Você já imaginou se eles tivessem os dois a favor do fascismo, o que a gente poderia fazer? Pois é, se você imaginar uma Europa na extrema-direita e os Estados Unidos na mão de Donald Trump, talvez a gente tenha que começar a pensar muito bem como é que vão ser os próximos anos em termos de política internacional. É isso aí, a extrema-direita não morreu, ela está só dando um tempo, né? É isso, exatamente. Valeu, vou chamar aqui a Daiane de novo e o Waller aqui. Abraço. Abraço, meu cara. Valeu.